Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao projeto Enem. Eu não erro mais. Na aula de hoje, nós vamos rever alguns conteúdos básicos que podem cair no Enem de geometria analítica. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, nos siga nas redes sociais e não deixe de acessar a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Lá você pode baixar todo o nosso material. Eu sou a professora Liliane, da Escola Online, e depois da vinheta começa a nossa aula. Bom, minha gente, nós iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre o plano cartesiano ortogonal ou sistema cartesiano ortogonal, que nada mais é do que um método para localização de pontos. Ele é constituído por duas retas perpendiculares entre si, onde a reta que está na horizontal é conhecida como eixo X ou eixo das abscissas. Aqui está na vertical, é conhecido como eixo Y ou eixo das ordenadas. Bom, essas retas, elas dividem o plano em 4 quadrantes. Observe que o ponto A pertence ao primeiro quadrante, o ponto C ao segundo quadrante, o ponto E ao terceiro e o ponto F ao quarto quadrante. Pergunto para você, o ponto B pertence ao primeiro ou ao segundo quadrante? A nenhum dos dois. Por quê? Olha só, o ponto B, ele pertence ao eixo Y, ou eixo das ordenadas. O ponto D está na origem do sistema cartesiano. Observe aqui que a abscissa é 0 e a ordenada também vale 0. E o ponto G, ele pertence ao eixo das abscissas ou ao eixo X, beleza? Bom, só para ilustrar, o plano cartesiano foi desenvolvido pelo francês René Descartes e foi ele que foi um dos pioneiros, né, a relacionar a álgebra com a geometria, dando início aí à geometria analítica. Bom, observe, né, que o plano cartesiano, ele é bidimensional, ele tem duas dimensões. Eu posso localizar um ponto em um plano. Agora, se eu quero localizar um ponto no espaço, então eu preciso de um sistema tridimensional com 3 dimensões. Para isso, basta traçar uma reta que seja perpendicular ao eixo X e ao eixo Y. Observe aqui, olha, a reta perpendicular ao eixo X e ao eixo Y é o eixo Z, também conhecido como eixo de cotas, ok? Então, olha só, eu tenho aqui no espaço, localizei aqui um ponto P. Primeiro vem o valor da abscissa, o valor da ordenada e o valor da cota, ok? Bom, minha gente, o que também cai bastante no Enem são questões que envolvem distância entre dois pontos, né? Se eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, a distância desse ponto A até esse ponto B vai ser a raiz quadrada do quadrado da diferença entre as abscissas do ponto B e do ponto A, mais o quadrado da diferença entre as ordenadas do ponto B e do ponto A, beleza? Então, olha só, se eu tenho aí as coordenadas de dois pontos, ponto A, coordenada 1 e 2, e o ponto B, coordenada 5 e 5. Basta substituir aqui na fórmula. A abscissa do ponto B é 5, e a abscissa do ponto A é 1, então fica 5 menos 1 elevado ao quadrado. A ordenada do ponto B é 5, e a ordenada do ponto A é 2, 5 menos 2 elevado ao quadrado. 5 menos 1 é 4, 5 menos 2 é 3, desenvolvendo aí a potência, vai ficar a raiz quadrada de 16 mais 9, que é a raiz quadrada de 25, então é 5. Bom, como você pode perceber aí, é bem tranquilo aí, né? Se você tem as coordenadas, você consegue calcular a distância entre esses dois pontos.
beleza? Bom, e a primeira equação que eu coloco aqui é essa daqui, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. x0 e y0, né, são as coordenadas de um ponto qualquer aqui dessa reta, ok? Esse m nada mais é do que o coeficiente angular. O coeficiente angular é aquele que determina a inclinação dessa reta, ok? A tangente desse ângulo aqui, olha, é exatamente o valor desse coeficiente angular, ok? Bom, pessoal, nós temos também a equação na forma reduzida da reta. Quando você estudou função do primeiro grau, né, você viu muito essa forma aqui, né? Y é igual a m vezes x mais n, onde m é o coeficiente angular e n é chamado coeficiente linear. É exatamente onde o gráfico intercepta, toca o eixo y. Bom, e nós temos a equação geral da reta, né, que é a vezes x mais by mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são coeficientes. Pode ser qualquer número real, sendo que o a e o b, eles não podem ser, ao mesmo tempo, nulos, beleza? Agora, um exemplo. Se eu tenho uma reta onde o coeficiente angular vale 4 e as coordenadas do ponto, né, pertencente a essa reta é 1 e 2. Substitui aqui nessa fórmula, olha só, y menos a ordenada do ponto é 2, igual a coeficiente angular, que vale 4, vezes x menos a abscissa do ponto, que vale 1, nesse caso. Multiplicando isso daí, olha só, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4, né? Como eu tenho um número positivo vezes o número negativo, por isso que aqui ficou negativo. Esse 2 que está diminuindo, eu já passei ele para o outro lado somando. Quando nós agrupamos os termos semelhantes, olha lá, menos 4 mais 2 é menos 2. Então, eu encontrei que y é igual a 4x menos 2. Observe, né, que essa fórmula aqui, olha, é exatamente essa daqui, ó. Ok? O coeficiente angular vale 4 e, nesse caso, né, o coeficiente linear vale menos 2. Se nós trouxermos todo mundo para o primeiro membro, eu vou encontrar a equação geral dessa reta. Então, o 4x, passei para o primeiro membro, ele vem subtraindo, o y mantive, e o 2, ele vem adicionando para o primeiro membro, beleza? Bom, minha gente, e a circunferência é uma linha fechada, né? Situada em um plano, onde todos os pontos estão equidistantes a um ponto fixo. Esse ponto fixo aqui, ele é determinado como centro da circunferência. E essa distância do centro até um ponto qualquer da circunferência, ele é chamado de raio. Bom, minha gente, eu também posso descrever essa circunferência aqui, né, de forma algébrica. Se eu tenho as coordenadas do centro, né, seria xc, yc, e a medida desse raio, eu consigo escrever a equação da circunferência, ok? Vai ser sempre x menos a abscissa do centro elevado ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro elevado ao quadrado, igual a r ao quadrado. Beleza? Olha só o exemplo, minha gente. Eu tenho uma circunferência de centro, né, 4 e 2, e o raio vale 3. Substitui na fórmula, né? A abscissa do centro vale 4, então fica x menos 4 elevado a 2. A ordenada do centro vale 2, então fica y menos 2 elevado a 2. E o raio vale 3, então fica 3 elevado a 2. Então, eu posso escrever a equação da circunferência dessa forma aqui. Ah, se eu quiser desenvolver essa potência aqui também, posso? Pode. Ela também pode aparecer de uma forma diferente. Você pode resolver x menos 4 elevado ao quadrado através do produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, nem lembrei de produto notável. O que é x menos 4 elevado a 2? É x menos 4 vezes x menos 4. Você aplica aí a propriedade distributiva e resolve isso daqui tranquilamente, beleza? Bom, eu resolvi isso aqui aplicando o produto notável.
Então, ficou o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8x, mais o quadrado do segundo, 4 vezes 4 é 16. Da mesma forma, eu fiz com y menos 2 ao quadrado e encontrei y ao quadrado menos 4y mais 4. Isso tudo tem que valer 9. Agrupando os termos semelhantes, eu posso escrever x ao quadrado menos 8x, eu posso juntar o 16 com 4. 16 mais 4 é 20. Isso tudo vale quanto? Vale 9. Então, a equação dessa circunferência, ela pode ser escrita dessa forma aqui ou dessa, beleza? Então, minha gente, agora vamos resolver alguns exercícios que já caíram no Enem. A primeira questão fala: uma empresa, investido na segurança, contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante dessas. O que é a palavra equidistante? Tem que ter a mesma distância. Além disso, ela apresenta outras 2 informações. Primeiro, um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. Então, aqui na figura ele mostra, olha, a câmera 1 e a câmera 2. Segunda informação, 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Então, ele deu aqui, olha, primeira relação, y igual a x, a segunda relação, y igual a menos 3x mais 5, a terceira relação, y igual a menos 3x mais 10, a quarta, y igual a 1/3 de x mais 5/3, a quinta, y igual a 1/3 de x mais 1/10. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi a... Bom, minha gente, observe o seguinte, eu não sei a localização da câmera 3, é o que eu quero descobrir. O que foi dado no problema? Que a distância da câmera 2 até a câmera 3 tem que ser igual à distância da câmera 1 até a câmera 3. Falou que são equidistantes. As coordenadas da câmera 2, é só você observar aqui, olha. A abscissa vale 2 e a ordenada vale 4. Já a câmera 1, a abscissa vale 3 e a ordenada vale 1. Beleza? Agora, eu preciso descobrir quais são as coordenadas da câmera 3. Então, eu vou chamar de xy. Bom, o que eu preciso fazer, então, é aplicar a fórmula da distância. Eu sei que a distância da câmera 2 até a câmera 3 tem que ser igual à distância da câmera 1 até a câmera 3. Aplicando a fórmula, nós temos que a raiz quadrada de x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado precisa ser igual à raiz quadrada de x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado. Observe uma coisa aqui. Olha só, no primeiro membro, né, tem a raiz quadrada aqui, assim como no segundo membro. Se nós elevarmos ambos os membros ao quadrado, nós podemos eliminar esse radical. Então, eu já vou eliminar, beleza? E vou resolver a potência. Olha aqui, eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos. Então, eu posso aplicar aí produto notável ou simplesmente, né, resolver x menos 2 vezes x menos 2. Da mesma forma, o y menos 4 elevado ao quadrado, o x menos 3 elevado ao quadrado e o y menos 1 elevado ao quadrado. Bom, então, desenvolvendo isso daí, você vai encontrar essa expressão. E agora, você precisa agrupar os termos que são semelhantes. Observe que aparece x ao quadrado no primeiro e no segundo termo. Perdão, no primeiro e no segundo membro. Quando você passar esse x ao quadrado para cá, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, já posso simplificar. O mesmo acontece com o y ao quadrado. Bom, quem que sobrou aqui no primeiro
membro, menos 4x, menos 8y. Se você somar 4 com 16, é quanto? É 20. No segundo membro, restou menos 6x, menos 2y, mais 9 mais 1, 10. Bom, e agora? Presta atenção. Tudo que tem y, você passa para o primeiro membro ou mantém no primeiro membro. E tudo que tem x, passa para o segundo membro, né? Ou mantém aqui no segundo membro. Ok? Mais uma vez, agrupando os termos semelhantes, menos 8y mais 2y, menos 6y, menos 6x mais 4x, menos 2x, e 10 menos 20 menos 10. Então, eu tenho menos 6y igual a menos 2x menos 10. Passo o menos 6 dividindo e observe que eu posso simplificar por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 é 1. Menos 10 dividido por menos 2 é 5 e menos 6 dividido por menos 2 é 3. Então, eu encontrei que y é igual a x mais 5 sobre 3 ou y é igual a 1/3 de x mais 5/3. Então, a resposta correta vai ser a relação 4, a letra D, beleza? Segunda questão. A quantidade x de peças em milhar produzidas e o faturamento y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por outros funcionários. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R$10.000 é... Bom, minha gente, observe que o X representa a quantidade de peças, o Y representa o faturamento e o T representa a hora. Bom, minha gente, então o primeiro passo eu preciso descobrir, né, qual é a equação dessas retas. Observe que no primeiro aqui, olha, a quantidade de peças está em função do número de horas trabalhadas. No segundo gráfico, o faturamento está em função do número de horas trabalhadas. Como que eu faço para encontrar a equação da reta? Uma das formas seria, em primeiro passo, encontrar o coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser sempre a diferença entre as ordenadas, né, o ΔY, dividido pela diferença das abscissas, que é o ΔX. Olha para cá, nesse segundo gráfico aqui. Olha só, eu posso escrever 8 menos 4 dividido por 2 menos 1. Fazendo os cálculos, o coeficiente angular dessa reta aqui vai ser 4. A forma reduzida da equação da reta não é y igual a mx mais b? Esse camarada aqui, esse b, né, ou pode ser também n, tá? Esse b aqui, ele nada mais é do que o número onde o gráfico intercepta o eixo y. Observe que ele está surgindo aqui da origem. Olha aqui, o gráfico toca o eixo y no zero. Então, o meu b vale 0. Então, eu já tenho a equação da reta. Y igual a 4 vezes x. Só que aqui não é x. Olha só, aqui é t. Então, a equação da reta vai ser y igual a 4t. Agora, eu vou fazer o mesmo para encontrar a equação dessa reta aqui, olha. Vou calcular o ΔY, que vai ser 60 menos 20, dividido pelo ΔX, que é 3 menos 1. 60 menos 20 é 40, 40 dividido por 2 é 20. Então, eu vou ter que o x é igual a 20 vezes t. Por quê? E o coeficiente linear? O coeficiente linear também vai ser 0. Então, x é igual a 20t. Bom, mas o que ele quer mesmo? Se o faturamento, né, que é o y, for igual a 10, por que eu não coloquei 10.000? Porque, olha aqui, ele já falou que está em milhar de real. Então, 10.000 é o mesmo que 10 milhar de real, ok? Então, se o faturamento y for 10, ele quer saber quantas peças que precisam ser produzidas. Para mim descobrir o número de peças, que é esse valor do x, eu preciso do t, das horas trabalhadas. Então, presta atenção aqui. Eu posso escrever que
O y não é igual a 4t, então eu posso dizer que 10 é igual a 4 vezes t. 10 dividido por 4 é 2,5, então ele vai gastar 2,5 horas ou 2 horas e meia. Aí agora é só substituir aqui, ó. A quantidade de peças produzidas é igual a 20 vezes o tempo. Então, 20 vezes 2,5 é igual a 50. Observe que a quantidade de peças também está em milhar. Então, 50 milhar, 50 mil. Beleza? Questão 3. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve descrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto, diferente da origem que for atingido, vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Então, ele colocou aqui, ó, representou o ponto A, B, C, D e E. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Então, dentre essas opções aqui, eu tenho que encontrar a que forneceria a maior pontuação. Lembrando que essa equação ela precisa passar pelo ponto A e ela precisa passar pela origem do sistema. Bom, se você observar, né, quando x é igual a 0, vai ser o próprio eixo y. Olha aqui, passa pela origem e toca 2 pontos. Cada ponto desse, como é uma equação da reta, ele falou no enunciado que vale 1 ponto. Então, como eu tenho 2 pontos, né? Então, eu vou ter 2 pontos. Então, essa equação, ela serve, só que eu marco 2 pontos. Será que ela é a maior pontuação? Então, eu vou verificar. Na letra B, né? Y é igual a 0, então vai ser o próprio eixo x. Ela passa pela origem e toca apenas um ponto, que é o ponto C, né? Seria um ponto só. Mas não tem que passar pelo ponto A? Olha aqui, passando pelo ponto A. Então, essa daqui já tá fora, a letra B. Não serve. Bom, e a letra C, se você observar, nós temos aqui uma equação de uma circunferência. Lembra dela? X menos a abscissa do centro elevado ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro da circunferência elevado ao quadrado é igual a r ao quadrado. Observe que na letra C, a abscissa e a ordenada vale 0, ou seja, o centro da circunferência está na origem desse plano cartesiano. E se r ao quadrado é igual a 16, é porque o raio vale 4. Bom, a letra C está eliminada. Por que ela está eliminada? Porque ela não passa pela origem. O centro dela é que está na origem. Observe, olha aí o desenho. O centro dela, essa circunferência que eu coloquei aqui de azul, olha. O centro dela é que está na origem do plano cartesiano. Olha aqui, o raio dela vale 4. Observe que ela até passa pelo ponto A, tá? Mas a circunferência não passa na origem do sistema, beleza? Por isso que ela está eliminada. A letra D, também temos uma equação de uma circunferência. Só que agora, o que acontece? A abscissa aqui, né, do centro da circunferência vale 0 e a ordenada vale 2. Se o r ao quadrado, de acordo com a fórmula, olha aqui, ó, vale 4, então a raiz quadrada de 4 é 2, então o raio vale 2. Olha aqui ela que eu coloquei já aqui, ó, de verde, destacado. O centro dela vai ser o próprio ponto E, e o raio dela vale 2. O que acontece? Passa pelo ponto A? Passa.
Passa pela origem? Passa, atendeu a condição. E essa circunferência, né, ela, no caso, ela vai tocar o ponto A e o ponto D. Como é uma equação de uma circunferência, de acordo com o enunciado, cada ponto é 2 pontos. Como eu tenho 2 pontos, então vai valer quanto? 4 pontos. A origem não conta ponto, tá? E a letra E vai ser essa circunferência aí que eu destaquei de marrom. Olha para cá. Por que que o centro da circunferência vai ser 2 e 2? Olha aí a equação, como que tá. O raio ao quadrado é igual a 8, então o raio é raiz quadrada de 8, simplificando é igual a 2 raiz de 2. Presta atenção aqui, olha, 2 raiz de 2 nada mais é do que a diagonal de um quadrado de lado 2, concorda comigo? Então, o centro dela é um ponto D, observe que ela passa pela origem, passa pelo ponto A, e além do ponto A, ela toca o ponto B e o ponto C. Então, são 3 pontos, cada ponto 2 pontos, 3 vezes 2, 6 pontos. Então, observe, minha gente, qual dessas que tem a maior pontuação? É a letra E, ok? E a questão 4. Um foguete foi lançado do marco zero de uma estação e após alguns segundos atingiu a posição 667 no espaço conforme mostra a figura. As distâncias são medidas em quilômetros. Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 quilômetros para frente na direção do eixo X, 3 km para trás na direção do eixo Y e 11 km para frente na direção do eixo Z. Então, o foguete atingiu a posição. Bom, minha gente, quando ele anda para frente, quando ele se desloca para frente, então você vai somar. Se ele está se deslocando para trás, então você deve subtrair, beleza? Então, como é que vai ficar? Olha só, se ele deslocou 2 km para frente na direção do eixo X, olha aqui, inicialmente, né, o valor do X era 6, então vai ficar 6 mais 2, 8. O Y, inicialmente, ele também, né, valia 6, só que aí ele se deslocou para trás 3 quilômetros. Então, por isso que ficou 6 menos 3, que dá 3. E 11 quilômetros para frente na direção do eixo Z, 7 mais 11, 18. Então, a resposta correta é a letra B, né? Essa daí foi bem tranquila. Questão 5. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul e leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P na ilustração. Então, tá aqui, né, a posição inicial do robô. A direção norte e sul é a mesma do eixo Y, sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de Y, né? Aqui tá o eixo Y, na direção norte, cresce, aumenta. E a direção leste-oeste é a mesma do eixo X, sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de X. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4 norte, 2 leste e 3 sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes e cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será... Bom, a posição inicial dele é menos 1 e 1, você concorda comigo? Bom, quando ele fala, né, que o robô se movimenta 4 para o norte, né, o sentido norte, olha aqui, é o sentido de crescimento de Y, então eu vou somar 4. Depois ele fala que é 2 leste, né, o sentido leste é o sentido de crescimento de X, então será mais 2. 3 para o sul, 3 para o sul, olha só, o sul é o decrescimento, então vai ser menos 3 no eixo Y. Faz a conta aí, minha gente. Olha só, o eixo X
eu vou ter que pegar menos 1 mais 2, é 1. Agora, o eixo Y, eu vou pegar 1 mais 4 é 5, 5 menos 3, 2. Então, seria o ponto 1 e 2. A resposta correta é a letra C. Bom, pessoal, e nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia e te desejar aí sucesso na prova do Enem, ok? Vai com fé, vai confiante que você vai conseguir. E eu quero também pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Nos ajude a compartilhar a videoaula, nos ajude a divulgar o nosso canal. Nos siga nas redes sociais e acesse a nossa plataforma. Um grande abraço, pessoal!